Eminente presidente Edivaldo Boaventura, que com tanto brilho dirige essa instituição, brilho que tem sido a regra da sua vida, senhor secretário de Relações Institucionais, senhor Emilson Bial, professor Enoque Sena, presidente da Academia de Educação, meu caro amigo Wilson Andrade, cônsul da Finlândia, país que tem a melhor educação do mundo na atualidade, senhora Gilca Nogueira, viúva do pranteado acadêmico Rubem Nogueira, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, dona Ildete, filhos, netos, bisnetos, genros, noras, sobrinhos, irmãos desta numerosa e bela família Falcão, no momento mais alto da vossa existência, naquela fase da vida em que somos inclinados a dedicar parcela ponderável do nosso tempo a passar e a repassar o filme da nossa existência. E aí nós encontramos um cortejo de ocorrências que catalogamos e arquivamos no escrínio da nossa alma, para examinar, como aqui acabamos de ouvir, a vossa rica biografia, chega à conclusão que, no seu caso específico, no vosso caso específico, quer nos parecer que pouco ou quase nada existiria capaz de vos conduzir ao desejo de alterações no que se passou, até porque complementaste o título do vosso último livro com o conhecido verso de Fernando Pessoa, valeu a pena e tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Mas esta academia, que se pauta pelo modelo da Academia Francesa e pelo modelo da Academia Brasileira de Letras, se tem no culto às letras o requisito básico para o ingresso nela, também pelo alcance da exponencialidade em um ou mais domínios, é possível alcançar o mesmo propósito. E este é precisamente o vosso caso. Gostaria de destacar 4 aspectos da vossa vida em que alcançastes a exponencialidade. Como político, como empresário, como jornalista e, finalmente, como escritor. Aos 18 anos, vos deixastes seduzir como tantos daquela e de outras gerações que sucederam pelo campo do socialismo.
É de se imaginar as inquietações que a família sofreu, os pais, os tios, os avós, ao perceberem que o filho, o sobrinho, o neto amado se encaminhava na direção de propor precisamente o quê? A erradicação do patrimônio que a família havia conquistado com tanta dificuldade. E o que se fazer diante do filho amado? Como conviver com isso? Os mais otimistas chegaram e disseram: aguarda um pouco. Isso não deve ser nada mais do que entusiasmo próprio da juventude. As coisas hão de se acomodar rapidamente. É próprio dos jovens chegar assim, com a sensação de que vai dominar o mundo, com aquele garbo, com aquele entusiasmo, como se fosse o moço Rafael subindo as escadas do Vaticano. Mas aí as dificuldades financeiras recomendavam um jornal, um momento semanal, não dava para sair todo dia. Mas com o crescendo do prestígio, o Partido Comunista na legalidade, já no ano seguinte, o momento se transformava em jornal diário, em cargos muito mais amplos, entusiasmo muito maior, fim da lua de mel, proscrito o Partido Comunista, posto na ilegalidade, cassados todos os mandatos, os que por ele se elegeram, inclusive alguns baianos, como Milton Caires de Brito e Jorge Amado, Marighella e tantos outros. Aqui eu precisaria, neste tema da colaboração realmente insuperável do nosso deputado federal Emiliano José, grande escritor desses temas, o grande biógrafo do Lamarca. Mas a lua de mel acabou e a presa maior, Carlos Prestes, a Polícia Federal já estava no seu encalço. E chama o João Falcão para assumir isso. Ele treme. Por que ele treme? Por uma razão que ele sabia, Prestes nunca soube, quando veio saber muito depois, chegou a dizer a ele, foi um absurdo, se tivesse sabido, teria evitado. Fiel à lei de ferro do partido, ele discute com o Diógenes de Arruda Câmara. E o Arruda Câmara lhe diz: não, o casamento você pode adiar. Ele estava com o casamento marcado em Salvador. Casamento se adia, mas a gente não pode adiar, né? O trabalho, a tarefa de proteger o nosso líder. E ele então viveu, vós vivestes a vossa verdadeira escolha de Sofia, enquanto o coração vos recomendava ir correndo ao encontro da amada, ao noivinha Ildete na Bahia. O dever, por outro lado, vos dizia que era preciso conciliar isso. E eu acredito que por uma intuição profética, que só o consórcio do amor com o dever, esses dois dos quatro gigantes da alma, como queria Nilmir Lopes, é que produziu a solução. Escrevestes uma carta tocante e a entregastes ao deputado federal Nestor Duarte com um pedido expresso de transportá-la em mãos para Salvador. E eu li e reli essa carta muitas vezes e vi que havia nela um componente de verdade que só os sentimentos mais fortes são capazes de produzir. Conseguistes naquela carta transmitir a vossa profunda angústia, a vossa profunda dor de querer falar, desejar falar e não poder falar, porque não podia explicar nem à noiva, nem aos pais da noiva, as razões
do adiamento do casamento. Vou fazer aqui uma pequena janela que eu terminei descobrindo como produto da minha reflexão ao estudar a vida complexa e a obra complexa de João Falcão. É a seguinte: não encontrei na história do Brasil ninguém que pudesse chegar, como ele está prestes de alcançar, 91 anos, com 72 anos de janela para a vida, no exercício de funções de relevo. Porque é preciso levarmos em conta que esta revista, Seiva, a respeito da qual ele aqui nos falou, de 1938, e que era trimestral, ela saiu 19 vezes, ela tinha o ambicioso propósito de abrigar o pensamento da esquerda em todo o continente. Um menino de 19 anos ser encarregado disso numa época própria para os foguetos da adolescência. E o primeiro número contou, dentre outros, com artigos de Afrânio Coutinho, que estava com 27 anos, mais brilhante, crítico literário. Orlando Gomes foi catedrático muito cedo, aos 23, já a esta altura, aos 29, com o artigo. Carlos Lacerda, que escreveu com pseudônimo, Carlos Lacerda. E ele colocou o nosso ilustre acadêmico, aos 19 anos, a revelia do partido, que achava que era muito cedo, mas ele, usando das prerrogativas de editor da revista, escreveu um texto, Eu os vi no campo, onde ele denunciava as péssimas condições de vida dos trabalhadores rurais. Muito mais gente, mas eu gostaria aqui de mencionar apenas alguns, por questões até, talvez, quem sabe, de ordem pessoal, mas João Batista de Lima Silva, Flávio Costa, meu querido amigo Ariovaldo Matos, eu recebi, muito tempo depois que ele morreu, um exemplar que a academia me enviou, e foi aí que eu percebi até que o livro ele tinha dedicado a mim. Alberto Vinta também aqui. Arari Muricy, Antônio Torres, o meu colega de escola primária, já morto, Anísio Félix. Entramos juntos na escola de Dona Ruth, na rua Barros Falcão, número 64, Matatu de Brotas. O artista plástico Calazans Neto, o grande cronista Carlos Eduardo Novaes, meu colega na faculdade, Davi Salles, Emiliano José, aqui presente, Emiliano José, que também me deu a honra de trabalhar comigo na Tribuna da Bahia, Fernando Rocha, Fernando Bananeira, Genevaldo Corrêa, Glauber Rocha, Gustavo Tapioca, nosso confrade Guido Guerra, Elton Rangel, Heron Inácio Alencar, meu saudoso primo Humberto Vieira, vós nem sabias que ele era meu primo Humberto Vieira, portanto minha família já tem tradição de ser vosso assalariado. João Santana Filho, o Patinhas, o homem que faz o marketing do presidente da República e de sua candidata à sucessão, o grande poeta de Santa Maria da Vitória e das Noites Baianas, Jeová de Carvalho,